Nos vamos a jugar el sueño entre todos de poder ir a Lima. Buenas noches. Poder no, vamos a ir a Lima. O Flamengo não passa, não. 1-0 é um resultado curto, mas importante dentro dessa fase de Libertadores, mas não o suficiente para uma classificação. Não passa contra o Racing. O Racing passa para disputar a final com o Palmeiras. E o Palmeiras ganha os 2 jogos. Ganha hoje e ganha depois. O Flamengo passou pelo Racing. O Flamengo passou pela Conmebol. O Flamengo passou por mais um roubo vergonhoso dessa entidade safada chamada Conmebol. O que fizeram com o Flamengo, de novo, foi um crime. Foi um crime. Roubaram o Flamengo contra o Estudiantes. Expulsaram o Plata quando ele foi chutado. Dessa vez, puxou o cabelo do Plata, o tal do Rojo. O Plata reagiu com um tapinha na perna. E a arbitragem foi capaz de expulsar o Plata. Hoje, esse time hoje, se várias vezes eu falei que faltou vergonha na cara, que faltou culhão, hoje, o que esse time teve foi raça. O que esse time teve foi a cara do Flamengo. O que esse time teve foi vontade para passar pelo Racing, que é um grande adversário, mas principalmente para passar por mais um escândalo de arbitragem da Conmebol. Conmebol, passe a ter vergonha na sua cara. Porque se o que o Plata fez hoje, um tapinha na perna, for para expulsão, eu mudo meu nome para Maria Josefina. Maria Josefina Asmar. Eu passo a me chamar. Se essa vergonha que aconteceu hoje for para expulsão, o Flamengo hoje, ele foi heróico, ele foi roubado, ele foi garfado, uma expulsão sem vergonha. E o Flamengo aguentou mais de 30 minutos com um jogador a menos. Então, aquele mesmo pilhado que fala, hoje o Flamengo foi apático, hoje o Flamengo foi frouxo, hoje o Flamengo foi sem vergonha. Hoje eu boto a minha cara aqui para falar que vocês, jogadores do Flamengo hoje, foram fodas. Primeiro, um baita primeiro tempo, mas não saiu o gol. Aí, o que a arbitragem, o que a Conmebol poderia fazer para dificultar um jogo para o Flamengo que estava sob domínio do Flamengo? Já sei. Vamos inventar uma expulsão. Vamos deixar o Flamengo com um jogador a menos. Mas aí, Gustavo Costas, você, seu fanfarrão, treinador do Racing, que ficou dizendo atropelá-los, massacrá-los, que se dane a punição da Conmebol, bota o teu rabinho entre as pernas e vai assistir a final na televisão. Você que incitou, todo o inferno pro Flamengo, você que é um baita de um fanfarrão, o seu time fraco não conseguiu vencer o Flamengo com um jogador a mais por 35 minutos. Aí o treinadorzinho que ficou convocando torcida, que ficou, que se dane as punições da Conmebol, não tem talento nenhum. Com um jogador a mais, era só bolinha dentro da área, era só um futebol fajuto e nem roubado, porque isso é roubo. Isso não é erro, não. Isso não é erro. Ninguém me convence de que um árbitro que vê um tapinha, assim, tapinha, expulsa um jogador de futebol. Aquilo ali é gritante. Aí eu já tô vendo o rival. Mas ele bateu nas partes íntimas do Rojo. Ele bateu na perna do Rojo. Na perna do Rojo. Ninguém me convence de que essa expulsão é erro. Essa expulsão é roubo. Essa expulsão é má intenção. Essa expulsão é safadeza. Mas hoje, o Papai do Céu e São Judas Tadeu não deixaram a injustiça tirar. Seriam, no mínimo, 10 minutos, 12 minutos. Só a expulsão do Carrascal comeu 5 minutos do jogo. Do Plata. E o que ele faz? Dá 6 minutos. Então, assim, ele matou o jogo, tanto que o Racing foi reclamar. E aí foi a virtude do Flamengo de fazer o tempo passar. O Flamengo está na dele, isso acontece o tempo todo. Mas foi heróica pelas circunstâncias. E aí o árbitro, o senhor, o Messa, ficou caçando uma expulsão no Racing o tempo todo e não conseguiu. Mas está aí, o Flamengo na final da Libertadores e tem agora um mês para pensar em melhorar para disputar a final e ser campeão. Vamos ver quem que vem do outro lado.
De 2019 para cá, já é a 4ª decisão de Libertadores aí do Flamengo. Foram 2 títulos, 1 derrota e agora vai para a 4ª tentativa desse 3º título nesse período, que seria o 4º na sua história. Eugênio Leal, foi mais sofrido do que se imaginava, até por conta da expulsão. Você já esperava um jogo assim, essa dificuldade toda para o Flamengo, que fez um bom primeiro tempo, hein? Tudo bem, Léo? Tudo bem? Boa noite para você, William, para os companheiros, fãs de esportes. Já esperava um jogo muito difícil, do nível que foi. É claro que ganhou mais dificuldade depois da expulsão, para mim, injusta do Plata. Uma segunda expulsão injusta do Plata na Libertadores. Pois é, contra o Tinha Estudiantes. acontecido contra os Estudiantes e depois a própria Conmebol reverteu. Nessa daí ele foi realmente infantil, mas mesmo assim era para cartão amarelo, não era para ponto final. Aconteceu e pronto. E um lance que o árbitro não viu. Ele não viu, foi o Bandeira que estava ali no momento envolvido do que deve ter falado para ele. Depois ele não viu também no vídeo e manteve o vermelho. Com relação aos acréscimos, é o padrão Conmebol. Por isso que funciona fazer cera em Libertadores e Sul-Americano. Eles não dão muitos minutos. Não dão. 6 já foi até um acima do que eles dão ao máximo. Normalmente eles dão 3, 4, quando muito 5, hoje passou para 6. Realmente, se fosse no padrão FIFA, você teria muito mais. No padrão que em algum momento foi adotado no futebol brasileiro, você teria 10, 12. Mas não é o caso das competições Conmebol. Eles dão muito poucos. Destacar a resiliência defensiva do Flamengo no momento mais difícil do jogo, especialmente do Léo Pereira. O Léo Pereira, claro, em primeiríssimo lugar, o Rossi, que foi uma barreira intransponível, fez grandes defesas, mostrou muita tranquilidade diante da pressão. Argentino já ambientado com aquele tipo de situação. Mas o Léo Pereira, ele fez 11 rebatidas. Muito à frente, por exemplo, do seu companheiro de zaga, o Léo Ortiz, que fez bem menos. 11 do Léo Pereira, 6 do Varela, 5 do Pulgar. O Léo Ortiz apenas 4. Então foi o cara que ali atrás, na bola aérea, que toda hora passava, era uma bola voando atrás da outra ali. Junto com o Rossi, para mim, foram as 2 fortalezas da defesa do Flamengo para sustentar o 0-0 e garantir a vaga na final. Bom lembrar aqui, né? Já que o Eugênio citou a defesa, né, Birner? Boa noite para você. Cara, povoando ali ainda no segundo tempo, com jogadores da frente, mas jogadores altos e tudo, Felipe Luiz conseguiu dar um jeito e o sistema defensivo do Flamengo hoje prevaleceu, porque não foi fácil, hein? Foi um bombardeio e acho que só no primeiro tempo que tem uma defesa espetacular do Rossi, que o jogador do Racing ganha de cabeça, e no segundo tempo tem um lance que a bola acaba passando. Fora isso, impecável o sistema defensivo ali. Eu estou falando dentro da área mesmo, aquele bololô de jogadores do Flamengo ali dentro da área, não passava nada. Primeiro, boa noite a você, William, Jean Calçado, Eugênio, aos fãs do esporte, e esse lance nas costas do Varela, isso, que tinha que começar jogando, que foi a melhor opção, mas também foi quem mais sofreu no primeiro tempo, quando o Flamengo foi superior. Eu acho que o Flamengo fez um jogo muito bom. Passei a semana inteira falando, e quase todo mundo dizia, sobre a necessidade de lidar com a parte mental e não deixar o ambiente engolir o Flamengo. Acho que o Flamengo no primeiro tempo conseguiu isso com bastante tranquilidade. No segundo tempo... Quer vender em até 12 vezes. Sim. Porque uma coisa é esse lance num jogo de campeonato brasileiro, de meio de tabela, seja onde for. Outra coisa é esse lance numa semifinal de Libertadores, sob pressão, jogando contra uma equipe argentina fora de casa. E quem acha que o que está no papel, apesar de ser igual em todos os locais, funciona do mesmo jeito, não entendeu ainda como é o futebol. E mais do que nós e que os torcedores, os jogadores precisam entender. O Flamengo chega merecidamente à final. O Flamengo superou bastante dificuldade contra o Estudiantes e contra o Racing para conseguir se classificar. E é candidatíssimo ao título. A gente vai falar disso depois, obviamente, que vai acontecer amanhã, principalmente se for contra a LDU. Exatamente. Aí a gente tem um favorito na final. Exatamente. Ou seja, eu imagino que os flamenguistas amanhã são todos equatorianos. Desde sempre. Desde sempre. Acho que vale destacar um pouquinho dessa questão mental também, né, Jean? Porque os argentinos passaram a semana inteira nas emissoras, enfim, os jornais, tudo, destacando, porque o Flamengo mentalmente tem dificuldade quando joga contra o Argentino, foi assim contra o Estudiantes, foi assim contra o Central de Córdoba na fase de grupos, etc. Esse era o destaque. Acho que
tirando a E questão... acrescentando, não foi assim contra o Inter. Exatamente. E tirando assim a questão do Plata, que realmente ali foi juvenil, embora eu também concorde que foi um exagero a expulsão, eu acho que mentalmente ele foi um time muito forte, muito focado, muito concentrado o jogo todo, conforme o jogo pediu, né, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, a concentração, ela é obviamente, um pressuposto que você tem quando você entra num jogo como esse. Mas para mim o grande mérito é que o Flamengo entrou para jogar futebol. E acho que essa é a questão, porque muitas vezes essa questão mental, de atitude, de posicionamento se confunde com o não jogar futebol. E acho que o Flamengo entrou para jogar futebol e aí vamos destacar o mérito do Felipe Luiz. Porque assim, durante essa semana, e a gente mesmo, acho que eu imaginava que o Racing talvez fosse produzir mais, não pintava o monstro como um monstro tão feio como muita gente pintou, mas assim, o monstro foi pintado de uma maneira terrível. Né, como se fosse o maior monstro da humanidade. E o Felipe Luiz tem todo o mérito do mundo de não ter embarcado nessa. Ele falou, não, eu não vou. Ele até testou ali, né, o sistema com o Saul, muita gente dizendo até que a escalação poderia ser uma escalação com meio campo reforçado, e ele falou, não, eu tenho mais time, eu tenho mais jogadores, eu vou jogar futebol. E o Flamengo jogou futebol. O Flamengo jogou futebol muito melhor do que o Racing, acho que no primeiro tempo. Aí, muito melhor, obviamente, aí vai do grau do que você vai avaliar em relação a potencial de um e de outro. Se você levar em conta os potenciais, tudo bem, você pode dizer que não foi muito melhor, foi um pouco melhor, né? Mas se você levar em conta o futebol jogado de fato, a maneira como os dois times produziram as jogadas de ataque, o Flamengo jogou melhor do que o Racing, não se discute. Claro. E o Racing fez aquilo que ele podia fazer, que ele tinha condições de fazer, que era ficar jogando uma bola na área atrás da outra o tempo todo, tentando os cruzamentos. É verdade que uma ou duas vezes quase conseguiu chegar à marcação do seu gol assim, mas então para mim tem muito mérito do Felipe Luiz na escalação inicial e na maneira como ele coloca o seu time para jogar. E também, aí o Calçade já explicou mais, nas substituições que ele faz depois da expulsão do Plata. Porque eu acho que ele, primeiro, aumenta a estatura, porque era óbvio, né, que ia chover muito mais bola na área do que já estava chovendo, e não estavam chovendo poucas. Então ele monta uma linha de 5 lá atrás, né, coloca o Danilo, que é mais um jogador, o próprio Bruno Henrique podia auxiliar ainda mais nesse tipo de lance, nas bolas paradas, coloca um atacante mais rápido para puxar contra-ataque, e ele puxou um ali, só que foi parado num lance que até acabou gerando o cartão amarelo. Então eu acho que assim, dentro do que podia fazer, o Felipe Luiz fez tudo certinho. E também a gente sabe que se o Racing faz um gol, e faz 1-0 e ganha nos pênaltis, ia chover crítica pro Felipe Luiz, porque chamou o Racing para